Esse é o nosso circuito de um flip-flop JK utilizando apenas portas NAND. A configuração que nós adotamos nesse experimento, que é a questão 1 do experimento 3, foi um flip-flop JK do tipo mestre-escravo, para evitar problemas de oscilação e estados indefinidos quando a gente tivesse transições de clock. Então, temos aqui o seguinte: habilitar o clock. Essas entradas preset e clear, elas são ativas em nível baixo. Isso quer dizer que se o preset for posto em 0, o flip-flop, a saída Q vai para nível alto, e se for colocado em 1 e o clear em 0, o flip-flop vai permanecer sempre na posição de reset, ou seja, o Q vai ficar 0 e o Q barrado vai ficar em 1, certo? E independente do que aconteça aqui com as entradas. Então vamos lá, por exemplo, aqui eu tenho o J em 1, o Q está em 1. Quando o clear vai para 0, independente das entradas J e K e do clock, o Q barrado vai ficar em 1. Com o preset é parecido. A gente colocando aqui o flip-flop com o Q em 0, Q barrado em 1, se o preset vai para 0, independente do K e do clock aqui do J, o Q vai estar em nível alto, certo? Então vamos à condição agora de funcionamento sem as portas assíncronas estarem ativas. Com o flip-flop aqui recebendo os sinais de clock normalmente, J e K estando na posição 0, o flip-flop está na condição de repouso. J em 1, quando ocorre a primeira transição negativa de clock, o Q vai para nível alto. Voltou aqui para o estado de repouso. Ao colocar o K em nível alto com o J em nível baixo, nós temos uma transição aqui para 0 do Q barrado vai para 1, não é? E com isso nós temos o reset, digamos assim, mas não assíncrono do flip-flop. Quando as duas entradas são postas em nível alto, a cada transição de clock negativo, nós vamos ter então a alternância aqui entre as saídas Q e Q barrado, ok? Isso aqui é a nossa simulação, o nosso circuito projetado foi esse, sendo que aqui, para ficar até didaticamente melhor, nós colocamos duas fontes de clock, que vamos utilizar separadamente. Uma chave onde, dando pulsos aqui, vamos ter um sinal de clock transitando para positivo, né? Soltando a chave vai para negativo. E aproveitando uma das portas NAND que nós utilizamos, já que é um Smith Trigger, utilizamos essa configuração aqui de oscilador para que tivéssemos, né, uma estabilidade melhor no sinal de clock do circuito. Então, inicialmente, nós temos aqui o circuito funcionando com o clock vindo do oscilador que eu já mencionei, e aqui nós vamos ter as entradas em ordem clear, barrado, K, J e preset. Quando o clear for posto em nível baixo, a saída Q barrado vai estar ativa. É que ali já estava, mas vamos fazer aqui a simulação com o J, indo para nível alto, pronto, ok. Então, flip-flop vai estar na condição de repouso dessa forma, com o clear em 1, preset em 1, o J e o K em 0. O flip-flop vai estar na condição de repouso. Caso nós coloquemos o clear em 0, o flip-flop fica na condição de reset, com o Q em 0 e o Q barrado em 1. Caso a gente tenha o preset em 0 e o clear em 1, independente do que aconteça, o flip-flop vai estar com o Q em 1. Agora vamos alterar a configuração das entradas J e K. Com J e K em 0, nós vamos ter o flip-flop na condição de repouso. Com K sendo colocado em 1, no primeiro clock negativo,
na transição negativa de clock, o Q vai para zero e o Q barrado vai para um. Com o J em um e o K em zero acontece o inverso, o Q vai para um, o Q barrado vai para zero. E com J e K em um vai acontecer a transição, a alternância entre o Q e Q barrado a cada transição negativa de clock. Agora nós vamos alterar a fonte de clock apenas para mostrar talvez a ocorrência de um problema de ruído, né, no chaveamento. Então vamos alterar aqui a fonte de clock para a chave e não vai mais importar o, o oscilador. E aqui a gente percebe que, dependendo da, do pulso que a gente dá aqui, a gente pode ter um funcionamento pouco imprevisível das saídas por conta do ruído, já que aqui esse circuito não tem nenhum debounce, não tem nenhum tratamento de ruído na entrada de clock, certo? Então, foi só um exemplo bem interessante para mostrar como um tratamento adequado de ruído ele é importante nesse tipo de circuito.